Olá, queridos alunos! Estamos de volta para mais uma aula de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer quais são o objeto de conhecimento e detalhamento da nossa aula. Muito bem, pessoal. Aula número 4. O objeto de conhecimento é fenômenos ondulatórios, reflexão, refração, interferência e polarização. No detalhamento, nós teremos fenômenos ondulatórios, reflexão, refração, interferência e polarização. É isso, pessoal. Vamos então agora para a nossa aula. Muito bem, pessoal. Vamos então à nossa aula, que é sobre fenômenos ondulatórios, tá, pessoal? Esses fenômenos ondulatórios, eles são fenômenos que ocorrem com as ondas de uma forma geral. E nós vamos falar dos seguintes fenômenos ondulatórios, né? Aí está a relação para você: reflexão, refração, difração, interferência e a polarização. Alguns deles ocorrem somente com ondas transversais. Outros com ondas mecânicas e ou eletromagnéticas. Então a gente tem que estar aí bem atento, porque nem todos eles ocorrem em todas as ondas classificadas contra a sua natureza ou contra o seu modo de vibração. Muito bem, vamos começar então falando do mais comum dos fenômenos que acontecem com as ondas. Tanto faz ondas mecânicas quanto eletromagnéticas, tá, pessoal? É a reflexão. E aí você tem na imagem, né, que a reflexão é aquele fenômeno em que a onda eletromagnética ou a onda mecânica, ela encontra um obstáculo no caminho e ela retorna para o mesmo meio de propagação. É o fenômeno que ocorre quando uma onda incide sobre um obstáculo e retorna ao meio de propagação, mantendo as características da onda incidente. Todas as características como frequência, período, comprimento de onda, elas não mudam quando ocorre aí a reflexão. Quando a gente olha no espelho, por exemplo, nós estamos vendo acontecer exatamente a reflexão, como mostra aí a imagem do gatinho, né, olhando-se no espelho, né? A luz, né, que reflete no corpo do gato e chega ao espelho, ela retorna ao mesmo meio de propagação, mantendo todas as suas características. Independente do tipo de onda, o módulo da velocidade permanece inalterado após a reflexão, já que ela continua propagando-se no mesmo meio. Então é importante saber que a característica da velocidade da onda também não muda quando ela é refletida. Tá bom, pessoal? Vamos continuar então, mostrando aí a nossa próxima cartela, e vamos falar agora sobre ondas unidimensionais. Como é que ocorre a reflexão em ondas unidimensionais? Bem, só lembrando para você, as ondas unidimensionais são aquelas que se propagam em só uma direção, em só uma dimensão. Então, essa análise deve ser dividida em oscilações com extremidade fixa e com extremidade livre. E aí nós vamos utilizar a onda que se propaga numa corda como exemplo. Veja só aí na imagem, né? Com a extremidade fixa primeiro. Então nós teremos aí a imagem de uma corda esticada e presa no anteparo, e ela está presa fixamente naquele anteparo lá, né? Ela tem uma extremidade fixa. Aqui, essa extremidade aqui, pessoal, olha, a corda está presa aqui, ó. Observe que quando eu crio um pulso incidente, que está indo aqui no desenho da esquerda para a direita, essa onda se propaga através da corda, na direção da corda, por isso ela é unidimensional, e quando ela atinge essa extremidade fixa, ela reflete e retorna para o mesmo meio de onde ela veio, também se propagando através da corda. Né, pessoal? Quando um pulso, e aí a gente tem um pulso que é uma meia onda, é gerado e atinge uma extremidade fixa como uma parede, pelo princípio da ação e reação, o pulso refletido adquire um movimento
na direção da aplicação com um sentido inverso. E aí é importante você perceber que quando acontece a reflexão, o sentido do pulso se inverte. Veja que antes de chegar na extremidade, o pulso estava com cavidade para cima, né? Com cavidade para baixo, na verdade, se a gente levar em consideração lá uma parábola, né? Então, olha só, o pulso incidente está para cima. Quando ele bate, ele volta para baixo, como mostra a figura, né? No seu sentido inverso. Veja que nesse caso muda o sentido, né, de propagação da onda, mas não muda a velocidade, nem frequência, nem comprimento de onda. Todas as características da onda se mantêm. Tá legal, pessoal? Para que a gente possa fixar legal aí esse conceito, nós vamos ter agora um pequeno vídeo que você vai assistir. Vamos lá. Então, olha só, pessoal, é o que eu mostrei, que eu estou mostrando aí no desenho. Veja, tem o pulso incidente. Quando o pulso toca no obstáculo, ele reflete. E aí nós temos o pulso refletido. Veja a diferença. Ela foi com a parte da crista para cima e voltou como um vale, né? Refletindo lá. Então é isso. É assim que é a reflexão com extremidade fixa. Certo, pessoal? Muito bem. Agora vamos tratar da reflexão com a extremidade móvel. Vamos passar adiante aí. Vamos ver o outro caso, né? Uma extremidade livre, né? Ou extremidade móvel. Então, quando a gente considera uma corda presa por um anel a uma haste idealizada, portanto, sem atrito. Ao atingir o anel, o movimento é contínuo, embora não haja deslocamento no sentido do pulso, apenas no sentido perpendicular a este. Você vai ver agora na figura como é que vai acontecer essa situação da reflexão com a extremidade livre. Vamos colocar aí a figura para você. Aí está. Então, o pulso é refletido em direção da aplicação, mas com o sentido inverso, com o sentido... Mas não muda o sentido, né? Muda o sentido de propagação, a velocidade está no sentido inverso, mas o pulso continua, olha só, foi uma crista e voltou uma crista, porque aqui a extremidade é móvel. Ela pode se mover para cima e para baixo, né? E a diferença básica entre a extremidade fixa e a extremidade móvel é que o pulso refletido, ele não inverte o seu sentido, ou seja, ele vai uma crista e volta também uma crista. Temos também aí para você um vídeo explicativo para que você possa fixar esse conceito aí na sua mente. Vamos lá. Aí, pessoal, extremidade móvel, né? Você vai ver ali que a corda está indo para cima e para baixo lá. Antigamente, no outro vídeo ela não se mexia. E aí você vê que o pulso refletido, ele tem todas as características do pulso incidente. Ele vai sendo uma crista, né? Chega lá no anteparo, no obstáculo, reflete, voltando também como uma crista, mantém sua velocidade, mantém seu comprimento de onda, sua frequência, seu período, né? Todas as características importantes da onda. Só a velocidade que inverte de sentido, né? Ela era num sentido e depois inverte para o outro. É isso, pessoal. Vimos aí como é a reflexão, então, em ondas unidimensionais. E agora vamos dar continuidade com o conceito da reflexão, falando também da reflexão para ondas bidimensionais. Pronto, reflexão em ondas bidimensionais, pessoal. Olha só, a reflexão dos raios de uma onda é regida por duas leis, que são conhecidas como as leis da reflexão. Tá legal? E a gente vai conhecer essas duas leis agora. Então a gente tem aí no desenho mostrando a primeira lei da reflexão. Veja, pessoal, é importante você prestar bem atenção nesse enunciado. Olha só, o raio incidente, e você vai entender que raio incidente é aquele que chega na superfície. Olha só no desenho, o raio incidente é esse aqui, ó. Ele chega na superfície refletora, tá? O raio refletido, que é o raio que sai da superfície, aqui o RR, o raio refletido, e a reta perpendicular à superfície refletora, essa reta pontilhada que está bem aqui, que a gente chama ela de normal, tá, pessoal? É comum chamar essa reta de reta normal, que ela é perpendicular à superfície refletora no ponto de incidência.
todos esses elementos, raio incidente, raio refletido e reta normal, eles estão no mesmo plano. É a lei da reflexão. Então, eu colocou o plano aqui com essas linhas pontilhadas, né? Aqui, ó, esse plano, os raios estão sempre no mesmo plano. É a primeira lei da reflexão. Vamos falar agora da segunda lei da reflexão. Temos aqui a imagem também para vocês. Segunda lei da reflexão, os ângulos formados entre o raio incidente e a reta perpendicular e entre o raio refletido e a reta perpendicular tem sempre a mesma medida. Vamos lá destrinchar essa segunda lei. Olha só, o que ele está dizendo aqui? O raio incidente, que é esse que está de verde aí, pessoal, ele chega na superfície refletora e atinge ela nesse ponto, que a gente chama de ponto de incidência. Aí reflete e sai o raio refletido, que está de vermelho. O que a segunda lei da reflexão diz é que o ângulo formado entre esses raios e a reta normal, que é essa linha que está pontilhada aqui, ó, que passa também pelo ponto de incidência, o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido são o mesmo, são iguais. Ou seja, se incide com 45 graus de ângulo, ele vai refletir também com 45 graus no seu ângulo. É a segunda lei da reflexão. Então, essas duas leis básicas são as leis aí que regem a reflexão em ondas que são bidimensionais, né? Em ambientes bidimensionais. Tá certo, pessoal? Vamos, então, adiante agora falar do outro fenômeno importante que acontece com as ondas, que é exatamente a refração. Veja aí qual é a diferença básica entre a refração e a reflexão. São nomes parecidos, né? Só que a reflexão é quando a onda atinge um certo meio e retorna para o mesmo meio, quer dizer, reflete. Como se eu jogasse uma bolinha de tênis numa parede, né? Ela reflete, bate e volta. É reflexão. Mas a refração é diferente. A refração é quando a onda chega numa divisão entre dois meios, né? E aí, ao invés dela bater e voltar, ela entra naquele outro meio. Ela ultrapassa o meio, passa para o outro meio. Então, a refração é o fenômeno que ocorre quando uma onda passa de um meio para o outro, de características distintas. E aí acontece isso aqui, pessoal, a direção de propagação, ela muda. Ela é desviada, como diz aí no texto. Olha só aqui no desenho. Eu tenho uma onda incidente aqui, eu tenho um raio incidente, né? Chegando na superfície. E esse ângulo que aparece aqui, ó, é de 45 graus. E aí, quando o raio passa para outra superfície, veja que aqui no exemplo ele veio do vácuo e entrou num outro meio que eu estou chamando meio M. Pode ser o ar, pode ser o vidro, pode ser a água. Tá legal? Então, quando ela passa de um meio para o outro, olha só, o ângulo mudou. Ela muda a sua direção de propagação. E aí, como ela passa de um meio para o outro, pessoal, ela também vai mudar a sua velocidade. Muda a direção de propagação, muda também a velocidade. Como a gente vai ver aqui na continuação, veja só. Independentemente de cada onda, sua frequência não é alterada. E aí é importante para você saber, né, que mudou a velocidade, mudou a direção de propagação, mas a frequência da onda não muda, pessoal. Olha que interessante, né? A frequência se mantém. É por isso, por exemplo, que as ondas de rádio, elas saem da emissora com uma frequência e ultrapassam vários e vários obstáculos. Quando ela chega lá no receptor, que é o rádio que você está ouvindo, ou a TV que você está vendo, como não mudou a frequência, ela permanece inalterada, a frequência é a mesma. Então, na refração, eu não tenho mudança de frequência. No entanto, o que muda? A velocidade e o seu comprimento de onda também muda. Gente, não esqueça que pela equação fundamental da ondulatória, V é igual a lambda F, né? Veja que como a frequência é inalterada, eu tenho alteração entre o V e o lambda para que a frequência não se altere. Então, modifica a velocidade,
modifica o comprimento de onda, mas não modifica a frequência. Através da refração, pessoal, é possível explicar inúmeros efeitos que a gente vê aí na natureza, como, por exemplo, o nosso arco-íris. Olha só que interessante, né? O arco-íris é um fenômeno que a onda luminosa, ao passar pelo pingo d'água, pelos pingos de água da chuva, ela atravessa o pingo d'água, muda de direção e acontece a refração. E aí, durante esse processo de refração, como a luz é desviada, a gente consegue distinguir cores, né? Aí fica lá aquele fenômeno que a gente conhece como arco-íris, certo? A cor também no pôr do sol que muda. Você pode perceber, por exemplo, que você já deve ter visto um pôr do sol em que você vê assim meio amarelado, meio avermelhado, né, o sol. Então a gente vai ter aí uma mudança dessa cor também por causa do ângulo de incidência da luz do sol na atmosfera do planeta, né, porque muda de meio, vem do vácuo, entra no ar, acontece a refração e também esse fenômeno é explicado pela refração. Tá bom, pessoal? Agora a refração ela também é regida por leis. Eu vou ter duas leis aí que regem a refração. Vamos ver então aí a primeira lei da refração. Veja só aqui no desenho que a refração obedece duas leis. A primeira lei é a seguinte: o raio incidente, a reta perpendicular à fronteira, no ponto de incidência, e o raio refratado estão contidos também no mesmo plano. Veja que essa lei aí ela é muito parecida com aquela primeira lei da reflexão. Tá tudo no mesmo plano aqui, pessoal. O raio incidente é o raio que chega, o raio refletido é o raio que atravessa para o outro meio. Veja que eu estou chamando aqui os meios de N1 e de N2, que são os índices de refração de cada meio, né? N1 é o índice de refração do meio 1, e N2 é o índice de refração no meio 2, e o índice de refração é o número que caracteriza cada meio. Cada meio tem o seu índice de refração. O vácuo tem o seu, o ar tem o seu índice, o vidro, a água. Então, o que distingue cada meio nos olhos da física é o seu índice de refração. E aí, todo mundo está no mesmo plano, inclusive aqui os raios e a reta normal também, tá? Que é a reta perpendicular à superfície e ela passa pelo ponto de incidência entre os raios. É a primeira lei, tá, pessoal? Importante aí. Agora, a segunda lei da reflexão, ela também é conhecida como lei de Snell. Essa lei já é uma equação matemática, pessoal, porque é uma lei matemática que ela vai relacionar, né? Existe uma relação entre os ângulos, tá? E as velocidades e os comprimentos de onda da onda incidente e da onda que refrata. E matematicamente ela expressa aqui, ó. Importante aí, depois você vê aí nas suas anotações, você pode anotar aí, né? Você tem aí a PA para anotar. Então é importante anotar essa expressão aqui porque ela distingue aí a segunda lei de refração. Ela diz o seguinte, olha, o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é proporcional a V1 sobre V2. V1 a velocidade da onda incidente, V2 a velocidade da onda refratada. Ou o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é a relação entre os comprimentos de onda, comprimento de onda da primeira onda, da onda incidente, e comprimento de onda da onda refratada. Tá certo, pessoal? Essa aqui é a lei de Snell, uma lei importante também para a refração. É possível verificar experimentalmente que a velocidade de propagação nas superfícies de líquidos pode ser alterada, modificando-se a profundidade desse local. E aqui eu tenho uma imagem muito interessante para você, pessoal. Os índios, eles sabem, por exemplo, que quando eles querem arpoar um peixe, eles não têm que mirar exatamente no peixe, porque o peixe não está lá onde a visão dele está mostrando. Porque como ele está fora da água, ele está no ar, a luz que vem do peixe lá e chega nos olhos dele foi desviada. E aí dá a impressão que o peixe está numa posição aparente, não na posição real. Então o cidadão ele não mira exatamente no peixe. Ele mira um pouco depois, um pouco antes, para ver se acerta o peixe lá.
Certo, pessoal? Esse fenômeno é muito interessante aí, né? E aí é uma coisa que os índios já sabem há muito tempo sem estudar física. Que ele não deve mirar exatamente no peixe, senão ele não acerta. Porque o peixe não está onde a visão dele está mostrando. Porque a luz que está vindo do peixe está sendo refratada. Ela está saindo da água para o ar. E aí tem um desvio, né? E aí vamos ver a imagem de novo, que também aparece uma situação interessante, onde você coloca o lápis no copo de água e parece que o lápis está quebrado, olha só. Parece que quebrou aqui, né? Mas não, é uma ilusão de ótica por causa da refração. Aqui também, olha o cidadão aqui, ele tá, na visão dele o peixe está aqui, ó. Mas o peixe não está aí, né, pessoal? A posição real do peixe é mais embaixo, olha aqui. Né? Você já teve a impressão também de entrar num lago ou numa piscina que você olhou assim e disse assim, é raso, vou pisar no chão. A hora que você meteu o pé, afundou até o pescoço. Por causa da refração, você tem a impressão de que a piscina é mais rasa, mas ela é mais funda. Porque a mesma coisa está acontecendo, o raio de luz está sendo desviado. Tá certo, pessoal? Essa é a refração, muito interessante a refração. Agora, gente, superposição ou interferência é o próximo fenômeno ondulatório que nós vamos observar aqui. Então, veja só. Superposição ou também conhecido como interferência, né? Porque tem a superposição que a gente chama de construtiva e a gente vai ter a superposição que é chamada de destrutiva. E aí já chama de interferência. Bem, a superposição, também chamada de interferência em alguns casos, é o fenômeno que ocorre quando duas ou mais ondas se encontram gerando uma onda resultante, igual à soma algébrica das perturbações de cada onda. Tá, pessoal? Imagine uma corda esticada na posição horizontal. Ao serem produzidos pulsos de mesma largura, mas de diferentes amplitudes, nas pontas da corda poderá ocorrer uma superposição de duas formas. Situação 1. Os pulsos são dados em fase. Esse tipo de superposição é chamada de interferência construtiva, já que a superposição faz com que a amplitude seja momentaneamente aumentada em módulo. Aí, pessoal, é um texto muito grande, né? Por isso a gente vai transformar isso aí para você num vídeo, para que você entenda como é a superposição construtiva. Vamos lá? Aí, pessoal, duas ondas, amplitude A1 e A2, elas vão uma ao encontro da outra, olha só. Elas vão se mover agora e vão se encontrar. Quando elas se encontram, elas geram uma onda maior, com uma amplitude que é a soma das amplitudes das ondas anteriores. Isso durante o encontro. Depois que elas passam uma pela outra, elas continuam com as mesmas características que tinham. Lembra que a superposição é o encontro de duas ondas, tá, pessoal? Olha só, vamos lá ver de novo. Tem uma onda lá menor, uma onda maior, elas vão se encontrar. Quando elas se encontrarem, vai gerar uma onda só. Elas tiveram uma superposição, elas se somaram. Elas viraram uma onda grande. Só que quando elas passam, depois que acontece o encontro, elas continuam seu caminho normalmente. É isso, pessoal. Superposição construtiva. Vamos lá agora para a superposição que a gente chama de interferência. Aí os pulsos são dados em oposição de fase. Esse tipo de superposição é chamado de interferência destrutiva, já que a superposição faz com que a amplitude seja momentaneamente reduzida em módulo. Também, para que você entenda esse texto aí, vamos lá ao nosso vídeo, né, pessoal, para que a gente possa entender legal aí como acontece esse tipo de interferência. Agora já é interferência. Olha só como é diferente, né? Eu tenho duas ondas que estão em oposição de fase. Quando elas se encontram, olha aí, elas criam uma onda, um pulso resultante menor do que a primeira, que era maior. É como se uma diminuísse a outra. E aí, por isso que eu chamo de interferência, porque uma diminui a outra. Então, elas interferem entre si, né? Essa aí é a interferência que a gente chama de interferência destrutiva, tá certo? Porque acontece isso aí com elas. Tá legal, pessoal? Então, já vimos aí os dois tipos de superposição, que é a interferência construtiva e a interferência destrutiva. E agora, pessoal, vamos seguir aos nossos fenômenos ondulatórios falando de
polarização. Fenômeno ondulatório muito interessante, né? Chamado então de polarização. Bem, a polarização pode ser entendida como um processo de filtrar ondas no qual elas são selecionadas de acordo com sua direção de vibração, após passarem por um material que serve como filtro, denominado de polarizador. Então a gente tem aqui na imagem, olha só. A gente tem aqui uma imagem como exemplo a luz. Veja, aqui eu tenho um emissor de luz e a onda luminosa vai em direção a um polarizador, que é tipo uma grade. Vamos entender assim, se você pegar uma lanterna e apontar na direção de uma grade lá, o que sai do outro lado? Sai só uma parte da onda, né? Como se fosse lá, por exemplo, você vê do outro lado, como se fosse um código de barra, né? A luz passa e uma parte da onda, ela é filtrada. E aí ela sai no anteparo lá de forma diferente. É o que a gente chama de luz polarizada. Aqui a gente tem o filtro polarizador, né? Que aí na prática, né, no exemplo que eu dei aí, por exemplo, de você apontar uma lanterna na direção de uma grade, você vê do outro lado lá as linhas, né? Você vê uma parte escura, uma parte com luz, uma parte escura, uma parte com luz. Essa ideia aí deu a ideia lá do código de barras que você vê hoje, né? Então, é o que a gente chama de polarização. Então, ela pode ser entendida como um processo de filtração da onda. Esse fenômeno, olha só, lá no início a gente não viu que não acontecia com todas as ondas, todos os fenômenos. Veja, esse fenômeno aqui é exclusivo das ondas transversais. A luz é uma onda transversal, tá, pessoal? Então, olha só, eu não posso polarizar, por exemplo, o nosso som, porque o som não é uma onda transversal, o som é uma onda longitudinal. Então não dá para polarizar uma onda mecânica como o som, tá certo? Porque essa onda mecânica lá é uma onda transversal. Aliás, essa onda, o som é uma onda longitudinal. Então eu não posso polarizar o som, mas eu posso polarizar a luz, porque a luz é uma onda transversal, certo? Que são ondas que possuem a propagação perpendicular à vibração. Então guarda isso aí para você, é importante, tá? A polarização só pode acontecer com ondas que são do tipo transversais. Ainda falando da polarização, a gente tem mais aí uma cartela da polarização para você. Vamos lá, a luz que vem do Sol, olha só aí, é um exemplo de onda eletromagnética não polarizada, pois é emitida pela fonte em diversas direções, né? O Sol emite a luz em todas as direções. A imagem a seguir mostra uma onda eletromagnética que foi, então, polarizada, né? E a gente pode entender essa onda aí como se fosse a luz, né, pessoal? Novamente, a gente tem um exemplo aqui de onda eletromagnética, no caso a luz, que é uma onda transversal, então ela pode ser polarizada. Veja, e aqui nós temos a luz que vem do Sol, que é emitida para todas as direções. Quando chega aqui no nosso polarizador vertical, né, ela é polarizada verticalmente. E se passar por um outro polarizador horizontal, então ela é polarizada novamente, certo? Ou é capaz de do outro lado não aparecer praticamente nada, né, porque ela foi polarizada duas vezes. Então veja que o exemplo lá que a gente falou de você apontar uma lanterna para uma grade vai polarizar a luz, tá certo? Polarizar uma onda eletromagnética. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, entendido aí sobre os fenômenos ondulatórios, e aqui eu finalizo a aula com vocês, tá?